Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, fala acerca da perseguição de Saul a Davi. Davi, ele percebendo que não iria conseguir fugir de Saul, que a sua vida estava em perigo, o que ele faz? Ele decide se esconder no meio dos seus inimigos. Davi, então, ali no capítulo 21, o que ele acontece com ele? Ele pensa, eu vou fugir pro meio dos meus inimigos, porque lá Saul não vai me achar. Lembrando que Saul tinha o exército mais poderoso do mundo, o exército de Israel, como se fosse os Estados Unidos de hoje. Então, Davi ele foge para Aquis, que era o rei de Gate, e chegando lá, Davi teme, fica com medo, porque já sabia que Gate iria tentar matá-lo. Então a Bíblia diz que Davi ele começa a se fingir de louco, começa a babar, começa a arranhar os portões, começa a fazer loucuras e Aquis ele para e pensa: poxa, que falta louco para mim? O que eu vou fazer com um homem desse? Um homem que não está bem, que está louco. E então ali Davi ele arruma uma forma de salvar a sua vida. Já no capítulo 22, fala que Davi, como não tinha nenhum lugar mais no mundo para se esconder, se nem no meio dos seus inimigos ele conseguia se esconder, aonde mais ele iria conseguir se esconder de Saul? Então Davi decide ir para um lugar. Davi decide ir para uma caverna. A caverna chamada Caverna de Adulão. E a Bíblia nos conta que ele foge para aquela caverna, um dos piores momentos da vida de Davi, né? E ali no meio daquela caverna começam a aparecer pessoas. Davi que não tinha nada, estava no pior momento da sua vida, a sua vida correndo risco, o homem mais poderoso do mundo ameaçando de morte, e Davi vai para aquela caverna e a Bíblia nos conta que ali começa a se juntar a família de Davi. Pois a família de Davi também estava em perigo, porque poderia serem feitos de refém. E eu aprendo uma coisa aqui, que nos momentos difíceis, a nossa família é que vai estar com a gente, são os principais. Então, nos momentos difíceis é o momento que ali que a família de Davi, sempre aquela família que aqueles irmãos que o perseguiam, que falavam mal dele, tiveram que juntar. E Davi também, eu tiro outro exemplo de Davi. Davi, quando ele foge e vai para Aquis e se humilha, se finge de louco, começa a babar, eu vejo ali o pior momento da vida de Davi também. Porque quantas vezes a gente passa por momentos difíceis? Quantas vezes acontece? Né? Coisas que a gente se humilha, né? Se sente humilhado, mas a vida é assim mesmo. Davi passou. Davi passou por um momento que eu imagino que seja difícil, que foi difícil demais. Ter que se fingir de louco, fingir que tá babando para salvar a sua própria vida. E ali ele foge para uma caverna. Né? E a Bíblia diz também que naquela caverna se juntaram um outro grupo de pessoas. Se juntaram homens. E a Bíblia diz ali no capítulo 22 que se juntaram ele homens angustiados, homens endividados, homens tristes. No pior momento da vida de Davi. E ali a Bíblia diz que Davi se tornou o líder deles. Então que mesmo que independente do momento, da circunstância, do desafio, às vezes é a oportunidade de Deus ele levantar ou Deus trazer à existência aquele projeto, aquele plano, aquele sonho que ele tem para a sua vida. Davi ele se tornou líder daqueles homens que ninguém queria nada com nada. Gente endividada, homem quebrado, homem angustiado, triste na depressão. Mas ali, Davi se tornou líder. E ali também começa a surgir o exército mais poderoso do mundo. Então, cada um aqui, cada um que está me ouvindo, é um líder, seja da sua família, é um líder da sua equipe, é líder no seu trabalho. Cada um aqui exerce algum tipo de influência. Independente da sua circunstância, saiba que assim como Davi ele passou e venceu, né? Deus vai levantar cada um aqui. Não olha para o seu momento, para a sua situação de forma nenhuma. Sabe que você é bem maior. Eu aprendi uma coisa, que eu não devo ficar olhando para o meu desafio aqui, não. Meu desafio está aqui, está embaixo. Eu sou maior do que o meu desafio. Eu sou maior do que o meu problema. Por quê? Porque Deus está comigo. E é Deus que nos capacita. Né? Joabe lá na frente, quando Davi ele passa pela perseguição, né? Quando o filho dele, Absalão, persegue ele, tenta tomar o trono dele, Joabe fala para ele: Ô Davi, você passou por tanta calamidade na sua vida, agora você vai se enfraquecer? Então, assim. Então,
Então, tome a postura, se levanta. Você é um líder. E Deus te levantou como líder aonde você estiver. Amém?